Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém? Estamos aqui em mais um culto transmitido pelo YouTube, porque ainda não podemos retornar com os nossos cultos presenciais. Mas estejamos juntos e estejamos firmes e em oração, por toda essa situação, para que logo, logo a gente possa retornar à nossa igreja. E agora vamos orar para dar início ao nosso culto. Curvem as suas cabeças e oremos. Santo eterno Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado por mais esse dia. Obrigada por esse culto, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui assistindo. Vem estar abençoando os lares e as famílias de cada um, ó Deus. Derrama bênçãos, derrama tua graça, derrama proteção, Senhor Deus. Vem estar sendo com cada um, nos abençoando, nos ajudando e nos fortalecendo, ó Deus, nesse momento que não tem sido fácil, mas, Senhor Deus, nós temos certeza de que Tu estás no controle e que Tu estás conosco, ó Deus, e que vamos enfrentar tudo isso. Vem estar recebendo esse culto, ó Deus, recebe nosso louvor, nossa adoração, vem estar abençoando, ó Deus, a mensagem que vai ser ministrada, que ela possa, ó Deus, entrar nos nossos corações e que nós possamos aprender mais de Ti, Deus, possamos Te buscar cada vez mais. É assim que eu te oro, já te agradeço por tudo. Amém. Agora vamos fazer nossa leitura bíblica, que se encontra lá em Salmos, capítulo 28. Eu vou ler o versículo 7. E depois a gente vai para outro capítulo de Salmos e outro versículo. Diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. E agora a gente vai para Salmos, capítulo 73, versículo 26, que diz assim: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza e a minha herança para sempre. Amém? Eu escolhi ambos esses versículos porque ambos falam que Deus é a nossa força, ainda que venham as dificuldades, ainda que nos sintamos cansados, desgastados, preocupados com tudo que está acontecendo ou com diversas situações da nossa vida, mas a gente precisa ter a certeza de que Deus é a nossa força. Deus é aquele que nos fortalece, que nos mantém firmes. Por isso que nós precisamos buscá-lo cada vez mais, precisamos buscar ter momentos com Ele, buscar Ele em oração, porque Ele é a nossa força, nossa fortaleza, é quem nos ajuda a suportar todos os momentos e todas as dificuldades. E que essa palavra possa ficar em seu coração, amém? Agora vamos louvar a Deus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Desde já saudar a igreja com graça e a paz do Senhor. Convido a você a estar adorando o Senhor conosco nessa noite, nesse período de louvor e oração ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar.
Olá pessoal, boa noite a todos. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que eu estou me reunindo aqui com vocês, entrando na casa de vocês para falar sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz, né? Também tem um lado um pouco triste, né? Que é o fato de nós estarmos distantes e, mais do que isso, o fato de nós estarmos vivendo um período dificílimo, né, na história do Brasil, na história da pandemia do Brasil. Hoje mesmo o Brasil se torna um centro de Covid no mundo, com 30% dos casos mundiais. E isso reforça a necessidade de nós continuarmos nos cuidando, continuarmos cuidando das pessoas que nós amamos. É importante mesmo ficar mais tempo em casa, se proteger o máximo possível. E em breve, quando as coisas melhorarem, nós estaremos de volta, né, presencialmente, para celebrarmos juntos o nosso Cristo, o nosso Deus. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13. Nós vamos falar hoje sobre identidade. Então vamos lá. Se você achou, me acompanha. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Que você possa fechar os seus olhos, faça a sua oração para que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, para que você consiga entender o máximo do que será ministrado hoje à noite. Meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que nós temos no nosso dia para cultuar, Senhor, a Tua glória, para glorificar o Teu nome, para engrandecer mais ainda, Senhor, o Teu nome, para dizermos que Tu és santo e Tu és digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória para sempre, Senhor. Obrigado porque Tu nos dá essa oportunidade, Tu nos dá esse privilégio, Senhor. Muito obrigado por isso. Senhor, que o Senhor possa iluminar nossas mentes, que o nosso coração possa estar aberto para receber a Tua mensagem e que essa mensagem possa nos fazer entender o quão boa e agradável é a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Que nós possamos estar abertos esta noite para entender o que Tu nos quer dizer, para que nós possamos entender qual é a Tua vontade para o Teu povo, para os Teus servos, Senhor. Muito obrigado por falar conosco, falar aos nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar aqui sobre identidade, né? A gente vê por diversos momentos na Bíblia, no relato bíblico, no texto bíblico da revelação de Deus ao povo, que Deus muda as pessoas. Deus muda o coração, muda a conduta e entendimento das pessoas. E dessa forma, muda também em diversos eventos bíblicos a identidade dessas pessoas. Esse óculos está refletindo bastante a luz, mas está bem melhor porque eu estou com conjuntivite, então eu acho bem melhor vocês não verem os meus olhos mesmo. Que bom que vocês não vão pegar conjuntivite por vídeo, né? Então a gente tem a ideia de que Deus muda as pessoas. Identidade é o desenvolvimento da percepção que você tem sobre si mesmo em relação aos outros. Assim fala a psicologia social, juntando todos os conceitos e todas as teorias, a gente pode entender dessa forma.
Então, isso é identidade. É a maneira como você se conhece e é percebida pelas pessoas. Então a gente vê na Bíblia, no relato bíblico, que Deus mudou a identidade, por exemplo, de Jacó. O nome Jacó significa suplantador, enganador. Deus possibilita a Jacó vencer aquela batalha que a gente tanto conhece, que virou até música, em que Jacó lutou, guerreou com o anjo, o segurou, mesmo tendo sido ferido. E disse que o anjo só poderia subir dali, só poderia voltar para o céu se Deus desse a bênção dele. A bênção dele. E aí foi dada a bênção, Jacó realmente foi ferido porque brigou com o anjo. Mas Deus, a partir desse momento, mudou o nome de Jacó. Disse, olha, então a partir deste momento, tu não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque guerreou com Deus e com os homens e venceu. Está lá em Gênesis 32, 28, você pode conferir depois essa história. Então, Deus, a partir desse momento, muda a história de Jacó. Jacó dá nome à nação eleita, povo santo de Deus. O primeiro povo, o povo judeu. Deus muda a vida de Jacó completamente. Deus faz também algo parecido com Paulo. Paulo era chamado Saulo. Para quem não lembra, Saulo perseguia os cristãos, os encarcerava, os algemava. E os cristãos tinham muito medo de Paulo. O relato bíblico diz que na morte do primeiro mártir, Estevão, Paulo estava presente e consentiu na morte dele. As vestes dos agressores de Estevão, daqueles que o mataram, foram postas aos pés de um moço chamado Paulo. E Paulo guardou essas vestes, participou do martírio de Estevão, como algoz, como vilão, e se transformou um dos perseguidores mais temíveis. Não se fala em assassinato literal, direto, mas ele participava desses eventos. Então Jesus tem um encontro com Paulo a caminho de Damasco. Uma forte luz cega os olhos de Saulo, ele cai do cavalo, se acidenta. Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A quem Saulo responde, já perguntando, quem é Senhor? Jesus diz, eu sou Jesus a quem você persegue. É duro para ti recalcitrar contra os arguilhões. Ora só, Paulo, que prendia as pessoas, que algemava as pessoas, agora estava preso, imóvel, inerte, nada podia fazer. O que é que o Senhor quer? Perguntou ele a Jesus. Jesus disse, vai até a cidade, e aí vocês sabem a história, se não sabem, conheçam o livro de Atos. E muda o nome dele para Paulo. A partir daquele momento ele se chama Paulo e se torna o maior dos apóstolos. O apóstolo dos gentios, da nova nação, do novo povo eleito por Deus. Paulo tem a identidade, recebe uma nova carteirinha de identidade. Agora ele vai se parecer com Cristo e não mais como um perseguidor de Cristo. Deus faz assim, como a gente já sabe que tem naquela entrada da Valtex, não é isso? Então Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Primeiro povo judeu, povo eleito, escolhido por Deus. Esse povo judeu tinha de fato a carteirinha de identidade de povo de Deus, povo santo, nação eleita. Era um povo que batia no peito e dizia, eu sou filho de Deus, filho de Abraão, filho de Jacó. Era um povo orgulhoso por ter sido escolhido por Deus. Era um povo realmente querido por Deus, o mais querido, digamos assim.
quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. Por quê? Há 400 anos atrás, Deus encerra as comunicações com o povo. Não tem mais profeta, não tem mais nada. Então, o povo, nesse momento, e até antes, se distanciou do que seria a identidade correta para Deus. Ou seja, parou de se parecer com Deus. A carteirinha começou a ficar velha, rasgada, ninguém mais reconhecia Deus naquela carteirinha. Você olhava assim, dizia, filho de Deus, fazia o cara crachá, não tem o cara crachá? Olhava para o rapaz, o judeu, via filho de Deus, não achava, como assim não faz sentido, filho de Deus, o cara crachá, não faz sentido. Ninguém via mais Deus na identidade do povo judeu. Nem eles mesmos viam Deus. Literalmente. Deus apareceu para eles e eles não reconheceram, porque esse povo, de alguma forma, não tinha mais nada a ver com Deus. Tinha os princípios de Deus, mas deturparam completamente a forma de Deus. Felipe e Tomé, numa conversa com Jesus, queriam saber, mostra-nos o Pai. Só disso que precisamos, Felipe disse. Jesus disse, ora, vocês estão comigo o tempo todo e nunca viu o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. O povo de Deus não conseguiu ver o Pai no Filho. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse momento, nós entramos na história. Eu e você. Todo o povo entra na história. Não é um segundo plano, não é um plano B de Deus. É aquilo que estava previsto desde o início. Deus chega a Abraão, sai da tua terra, tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E em ti serão benditas todos os povos da terra. Ou seja, Deus tinha intenção desde o princípio de salvar todos os povos da terra. E o povo de Deus, descendentes de Abraão, não entenderam isso. Mas era plano de Deus. Era o plano de Deus. Tinha esse negócio plano A, plano B, não era. O plano de Deus envolvia a gente desde o início, por amor. Todos aqueles que crescem nele. Então, não somos necessariamente descendência, não fazemos parte de uma linhagem do povo judeu. Ou seja, não nascemos da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Simplesmente, pura e simplesmente, num ato de amor. Nós fomos eleitos, povo de Deus. Nesse momento, nós recebemos a carteirinha de identidade de Deus. Agora, nós passamos a nos identificar como filhos de Deus. Tem ideia do que isso significa? É sobre isso que eu quero falar hoje. O que é que significa ser filho de Deus? A gente sabe que o povo judeu não se parecia mais com Deus. Como é que a gente faz para se parecer como filho de Deus? O que é um filho de Deus? Veja que Jesus está dizendo, que João está dizendo, que há poder nesse título. É o poder, olha só, versículo 14. Poder de serem feitos filhos de Deus. Bastando apenas crer. Então, quando você é chamado filho de Deus, isso tem uma representatividade grande. Mas é importante que você entenda a responsabilidade de se parecer filho de Deus. Em Lucas capítulo 5, aqui no versículo 36,
né? Jesus está falando sobre o jejum, ele traz uma parábola muito importante para que nós possamos entender qual a vontade de Deus para a nossa vida e como ela se manifesta. Tem a ver com o nosso comportamento, a maneira como a gente deve se comportar. Diz assim: e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e estornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: é melhor o velho. O que é que Jesus está falando aqui? Jesus é algum mestre cervejeiro, ou então Jesus é um personal stylist? Ele está falando aqui de moda, sobre roupa. Não, Jesus está falando sobre a maneira como a gente deve se adaptar ao Evangelho. A maneira como a gente deve agir como filhos de Deus. Agir como se nós nos identificássemos com Deus. Então, quando Jesus fala aqui em vestes, em roupas, a gente precisa entender que a roupa antigamente era diferente do que a gente usa hoje, né? Em relação à maneira de se fazer, ao trabalho que dá para cozer, ao trabalho que dá para fazer o tecido. Hoje a gente pega uma roupa muito pronta e não consegue vislumbrar o processo. Antigamente, no tempo de Jesus, as roupas eram muito difíceis de serem feitas, o processo era muito lento, era tudo muito manual, e quando você ia comprar uma roupa era muito cara, e você acabava usando uma roupa por muito tempo, e acabava remendando, remendo em cima de remendo, remendo em cima de remendo, e a roupa acabava... você só parava de usar no fim das contas mesmo, quando não tinha nada mais para se remendar. Era assim que se usava as roupas naquela época. E em comparação com o que a gente tem hoje, as roupas são feitas muito rapidamente, a gente usa elas muito rapidamente, de 3 em 3 meses o pessoal já troca de roupa. A roupa fica velha, não usa mais, né? Tem desses, eu conheço, mas antigamente não era assim. Antigamente não tinha essa facilidade. Então, quando Jesus diz que quando você recebe uma roupa nova, né, a roupa significa pureza do coração, o estado espiritual do homem diante de Deus. O quanto você se parece com Deus. Então, significa pureza. Quando nós formos arrebatados, quando nós formos santificados, receberemos novas vestes. Para você ver que há um simbolismo aqui, como a maneira pura como a gente se comporta e a maneira como a gente se veste, né, em relação à nossa roupa, né, ao estado de conservação da nossa roupa. Jesus faz essa analogia nesse texto. Então, se a gente recebe uma roupa nova, a gente não vai pegar essa roupa nova, cortar e remendar os buracos que estão na roupa velha. A gente não vai fazer isso, ninguém faz isso. Não faz o menor sentido, você vai ficar com 2 roupas velhas, uma rasgada e a roupa velha que já estava rasgada antes. Então, se você tem uma roupa nova, se você ganha uma roupa nova, você tira a velha, coloca a nova e fica puro. Roupa limpinha, nova, perfeita. Você não precisa remendar a roupa antiga, velha. Não precisa mais, não serve mais. A mesma analogia que Jesus faz com o odre velho, né? O vinho novo em odre velho. O vinho, para quem não sabe, ele é feito a partir do suco da uva. Você espreme a uva, forma um mosto. Esse mosto é armazenado no odre para que ele fermente e traga a sua característica etílica, né? Vire uma bebida alcoólica, que é o vinho. Então, quando fermenta, essa bebida ela acaba gerando muita pressão
no odre, no recipiente que ela está armazenada. O odre é um recipiente de couro, costurado, né, cortado de um animal, e acaba servindo para armazenar o vinho, né, para que ele tenha o tempo de fermentação. E esse vinho, quando fermenta, começa a se expandir, vai fazendo pressão na parede do odre, né? E aí, se o odre for velho, ele não vai aguentar essa pressão dessa fermentação. Jesus faz uma analogia aqui com a nossa vida espiritual. Muitas vezes, nós, ao sermos salvos, ao sermos transformados em filhos de Deus, nós passamos por uma primeira transformação, sim, claro, quando a gente é novo convertido, né? Deus nos chama para sermos filhos e para aparecer como filhos com a nossa carteirinha de identidade de filhos. E aí nós temos uma transformação inicial. E acontece que muitas vezes nós pregamos o Evangelho de modo a que a pessoa que se converte, e eu estou incluído nós mesmos aqui, de modo que a pessoa que se converte entenda que ela pode de fato fazer isso que Jesus estava dizendo que ninguém faz. Pegar uma roupa velha e remendar com a roupa nova que você ganhou. Você pega o Evangelho da maneira como ele apareceu. Quando você se transforma em filho de Deus, você pega esse Evangelho e corta ele para que ele se adapte à sua vida. Então, não, Senhor, eu não preciso dessa camisa tão grande assim, não. Eu quero só um pedaço para remendar aquilo que eu já tenho. Acontece isso, né? Você trocar uma coisa nova por uma coisa velha. Quando uma pessoa está em Cristo, olha, a gente está falando aqui de salvação, né? 1 Coríntios 5, 17, a pessoa está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, roupas, pureza, comportamento ruim, impureza no caso, já passaram, tudo se fez novo, novas vestes. Você precisa assumir essa nova identidade, a identidade cristã. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E imitadores, ou seja, se pareça, seja igual, imite. E Jesus diz: sede perfeitos, porque eu sou perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. Ou seja, seja perfeito como Deus, imite a Deus. Não tem isso de você imitar uma parte e a outra não. Jesus nos chama para um arrependimento completo, para entregar completamente as nossas almas, para seguir a Cristo por completo. E acredite, só dá para seguir a Cristo por completo. Não temos outra opção. É a única opção. E a outra forma que Jesus usa para falar essa mudança de comportamento, essa mudança de conduta, essa mudança de identidade, é que você precisa suportar as coisas do Evangelho com um odre novo, esquecendo os potes, os reservatórios do velho homem que não aguentam nada. Odres novos para vinhos novos. É assim que funciona. Deus nos chama para o arrependimento. Ele nos perdoa, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele exige de nós que nós assumamos essa nova identidade. Então abra o seu coração, meu querido e minha querida, para mudar a sua vida, para parecer ser cristão, para imitar a Cristo. Deus perdoa todos os nossos pecados. Ele está aberto para nos receber, para receber o nosso coração quebrantado. Então que você possa nesta noite tomar essa decisão de se parecer cada vez mais com Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz que nós somos modificados, transformados por Cristo, de glória em glória. Então que você possa abrir o seu coração para que essa transformação chegue em você. Em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para esta noite.